Oi pessoal, Bárbara Oliveira aqui para falar hoje sobre as gerações do K-pop, para fazer você entender de uma vez por todas quantas gerações são e mais ou menos que grupo faz parte de que geração, quais são as características de cada geração. O vídeo de hoje é dedicado a isso. A gente vai começar falando sobre de onde surgiu o K-pop, de onde é que veio, como é que surgiu essa onda do K-pop e quais foram as evoluções dela. A onda do K-pop surgiu lá em 92 com o Seoktaejeon Boys, que foi o primeiro grupo que introduziu essa mistura de um grupo, pessoas dançando, e com essa pegada um pouco mais hip hop e também essa proposta de espalhar esse movimento de dança aí pela Coreia. Nessa primeira geração é mais concentrado na Coreia e no mistura do hip hop, que era uma coisa não tão comum na época. E ela dá início com o Seoktaejeon. A partir do momento que eles fazem muito sucesso, eram 3 garotos, eles fazem muito sucesso, as empresas, as pessoas ficam assim de olho no isso pode ser um negócio, isso pode ser interessante, e surgem as 3 maiores empresas de K-pop, que foram as 3 maiores por um grande tempo. Atualmente a gente tem a Big Hit, que deu uma passada ali, foi uma empresa que surgiu depois, mas as 3 principais empresas, SM, YG e JYP, surgiram nessa época. Inclusive, a primeira a surgir é a SM, e ela surge por um produtor musical, Lee Seo-man, que ele investe uma grana pesada ali, e a SM tá em uma produção de mercado muito boa até hoje, mas depois dele, vem ali em 97, mais ou menos, porque eles criam a SM em 95, em 97, mais ou menos, a gente tem o surgimento da YG e da JYP. São as iniciais do Young Hoon-suk, que era um dos caras do Seoktaejeon Boys, que ele cria sua própria empresa. E a gente conhece a YG aí, nome de grandes grupos como Blackpink, Big Bang, 2NE1, enfim. A gente também tem a JYP Entertainment do Park Jin-young, que também fazia parte do Seoktaejeon Boys. Então a gente vê a importância desse grupo e de exaltar o Seoktaejeon Boys, porque além de ter criado o movimento do K-pop, 2 dos 3 integrantes formaram grandes empresas que representam vários idols que a gente ama hoje. Essa primeira geração, além de estar começando com essa pegada de hip hop, roupas diferentes, roupas mais coloridas, eles pareciam bonequinhos de videogame, assim, eles vinham com muita influência também um pouco da cultura japonesa, que o Japão tentou, antes da Coreia, né, antes do movimento K-pop, com animes e tal, conquistar o Ocidente, e eles pegaram um pouco dessa influência, dessas roupas mais coloridas, desses cabelos mais divertidos, mais diferentões, veio com essa referência também, na primeira geração. E também justifica como o K-pop, a partir da segunda geração, vou falar dela aqui, quando ele começa assim, a ir para o exterior, ele começa nos países do leste asiático, principalmente o Japão. Já pegando essa onda e falando sobre a segunda geração do K-pop, é quando as gravadoras começam a se firmar, criar grupos, surgem os trainees, que as pessoas vão realmente treinar para formar esses grupos e debutar. Começa um pouco também, como eu já disse, da exportação do K-pop, eles começam a se consolidar na TV, passar em reality shows e tal, e começam a fazer shows ali no leste asiático, não só dentro da Coreia. Ainda nessa época ainda não era tão popular a internet, então os artistas tinham que brigar por espaço na TV, na rádio, programas de entretenimento, e começaram a também fazer parte de dramas, mas para divulgar o seu próprio trabalho, e hoje em dia a gente tem vários idols que também fazem dramas, não só para divulgar o seu próprio trabalho, como ter uma carreira em paralelo ali como ator, mas surgiu aí nessa segunda geração, quando eles faziam isso mais para divulgar e se tornar conhecidos, para as pessoas também ouvirem sua própria música. Grandes nomes dessa segunda geração que a gente pode citar aqui é o 2NE1, o Big Bang, o Girl Generation, Wonder Girls, Super Junior, Rain, Tara, 2PM, FX. Vários grupos surgiram e são muito fortes até hoje. E também surgiram a ideia de começar, o YouTube ainda estava surgindo essa ideia de fazer clipes e tal. Ainda era tudo muito novo, mas eles já estavam começando a investir nisso aí, investir em coreografias diferentes e tal. E também é dessa época que surgem muitas falas, muito até hoje, sobre cirurgia plásticas na indústria do K-pop. Vem muito dessa época também, porque foi a época em que tentaram modelar as pessoas, ali por volta de 2005, tentaram modelar muitos artistas para que eles fossem, tipo, a cara da beleza de que todo mundo queria. Antes de eu falar da terceira geração do K-pop, se tá gostando, dá um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, pra gente continuar comentando aqui sobre K-pop, tá? Na terceira geração, é uma geração que surfa muito a onda da segunda geração e se aproveita das melhores artes que a tecnologia pode oferecer pra gente. Primeiro porque eles já vieram surfando essa onda, que a segunda geração abriu várias portas. A gente tem shows grandes dos grupos de segunda geração acontecendo em outros países internacionais, outros países, assim, americanos, europeus. Existe isso, só que ainda assim
é uma cultura ainda bem nichada, bem específica ali, nem todo mundo conhece, ainda não é tão popular e nem todo mundo já ouviu falar disso nessa época. A terceira geração, ela pega quando a coisa tá se espalhando mais, principalmente por causa do Psy, que apesar de ser um integrante do K-pop de segunda geração, ele lança Gangnam Style quando a terceira geração tá surgindo, em 2012, e aquilo vira uma febre no mundo inteiro. Então muita gente começou a conhecer o K-pop por causa de Gangnam Style, começou a procurar, descobrir, mesmo que no fim das contas nem acabou tendo gostado muito do Psy, acaba gostando de outros grupos, mas começou a conhecer o K-pop e abriu muito essas portas aí. Além dos dramas, gente, os dramas também começaram a se tornar muito mais populares nessa época também, que também abriu uma porta a mais pro K-pop ali se introduzir. Os MVs de K-pop sempre foram mais produzidos, eles sempre prestaram atenção em vários detalhes, eles sempre coloriram muito, fizeram várias coreografias e tal. E com os MVs estando em alta, com o YouTube estando em alta, e os números do YouTube começando a importar mais, a terceira geração surfou muito essa onda e cresceu bastante. Nessa terceira geração, a gente tem grupos incríveis que bombam aí até hoje, que são o BTS, o Blackpink, o EXO, o Twice, o Red Velvet. Foram grupos dessa geração. A terceira geração, mais pro finalzinho dela, lá por em torno de 2014, 2015, também é marcada por grupos que foram criados através de programas de televisão, como o Produce 101, tornou tão popular que eles começaram a fazer esses reality shows de seleção de idols, alguns meio sofridos, alguns valorizando realmente o canto, não vou entrar no mérito aqui, mas foi nessa terceira geração que isso aí se popularizou. E se populariza com MVs, uso de redes sociais. Mas as redes sociais são mesmo usadas pela quarta geração do K-pop, que é a geração que tá vindo agora, 2016, 2017 pra cá, que é uma geração altamente conectada, onde os integrantes já são selecionados com habilidades para público internacional. Até a terceira geração, a gente via os integrantes sendo formados no eixo Coreia, mas expandindo isso, eles se tornavam grandes fazendo turnês para ao redor do mundo. Na quarta geração, isso já não é mais uma coisa certa. Muitos grupos já estão sendo formados pensando em atingir o público internacional. Uma vez que o K-pop está altamente se consolidado aqui no ambiente do Ocidente, né? Além do Oriente, já tem muita coisa lá também. Eles continuam trabalhando bem o eixo Ásia, fazendo turnês no Japão e outros países ali, na China e tal. Eles também estão investindo muito na carreira, principalmente nos Estados Unidos, fazendo várias outras turnês também. Já está mais aberto para os grupos terem integrantes que não sejam asiáticos. A gente já vê grupos com integrantes europeus ou americanos aqui da América. A gente já vê isso um pouco. Temos nossa integrante brasileira ali, a Leia, no Black Swan, que debutou recentemente, final do ano passado. É um belo exemplo de essa aceitação com integrantes estrangeiros. Mais do que isso, não só a aceitação, mas é para ver a música incluída. Integrantes que falem também outros idiomas estão sendo super valorizados, estão sendo ensinados, faz parte do programa de training deles, aprenderem outro idioma, principalmente o inglês, como uma língua meio que universal, que todo mundo vai conseguir falar ou entender alguma coisa, e criar programação, criar roteiros e programas específicos de entretenimento já voltado e pensado, além de agradar o público coreano, esse público internacional também. Também é uma geração muito caracterizada pela tecnologia, porque além da produção de MVs, ela se preocupa também com manter um Instagram movimentado, manter dancinhas de TikTok que estão na moda, criar suas próprias dancinhas e programas aleatórios ali de entretenimento rápido, né, que é do Twitter e TikTok, Instagram, assim, essas coisas rápidas que a gente consome muito, postar muita foto e tal, porque a sociedade foi mudando ao longo do tempo, né, desde 92 até agora, em 2021, e a gente viu essa mudança ao longo das gerações de K-pop. Os grupos foram evoluindo e tal, grupos que ainda estão vivos até hoje, como o Super Junior, eles estão tendo que se evoluir, participando de programas de entretenimento, fazendo outras coisas, mas você pode ver ao longo como eles foram mudando. Vou falar muito do BTS aqui, que eu acompanho bastante, de quando eles debutaram em 2013 para agora, o jeito que trabalham. Forneciam muita coisa boa desde o início, forneciam, mas estão tendo que fornecer cada vez mais coisas, porque o público meio que exige isso da geração. E a geração mais nova, como a gente pode ter exemplos como o TXT, que é da empresa do BTS, ou o ITZY, o Luna, o Astro, o Pentagon, o Everglow, são grupos que são mais presentes nas redes, estão mais ali o tempo todo, que fazem mais lives, fazem mais brincadeirinhas, fazem aqueles TikToks divertidos, com as próprias músicas, com músicas de outros artistas, porque a indústria está pedindo isso. Então é bem legal você entender o que cada grupo, a que geração cada grupo pertence. Não que tudo não seja K-pop, mas para entender porque alguns grupos têm mais características voltadas para um lado ou mais características voltadas para o outro. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário de qual o próximo vídeo você quer ver e um beijo, até o próximo vídeo!